Olá, pessoal, boa tarde. Espero que tudo bem com vocês. Aqui Rafaela Esquiavo do Mater Online com mais uma semana de lives para vocês. Iniciando essa semana, segunda-feira, com a nossa live agora das 17 horas e lembrando que às 19 teremos outra live e assim nós seguiremos até sexta-feira, ok? O título da nossa live de hoje é Por que ninguém ensina psicologia perinatal na graduação e na pós-graduação? Essa é uma pergunta que eu recebo direto, né? Então as pessoas elas ficam muito indignadas, né? Quando elas conhecem a psicologia perinatal e de repente elas descobrem que essa área é tão importante que não viram em nenhum momento durante a graduação. Então, assim, falei, eu vou fazer uma live sobre esse assunto, porque realmente, né, a gente tem muita gente aí que fica revoltado, né, por não ter esse tema na graduação, pós-graduação, e nós vamos trabalhar agora referente a esse tema. A psicologia perinatal, ela é uma área muito nova, gente, muito nova mesmo, tá? A primeira pessoa que vai falar alguma coisa aqui no nosso país data da década de 70, do final da década de 70, tá? Então, antes disso, ninguém estudava, ninguém conhecia absolutamente nada sobre psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Então, nós temos aí a Maria Tereza Maldonado, que sai do Brasil para fazer a sua pesquisa de mestrado e ela queria fazer a sua pesquisa de mestrado nessa área, tá? Então ela encontrou uma pessoa fora do país para ajudar na orientação. O mestrado dela foi feito aqui no Brasil mesmo, né, no Rio de Janeiro, com o orientador daqui, mas ela precisou também, né, buscar informações fora daqui. E ela escreve o primeiro livro, então, né, chamado Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério. E a partir daí, essa área, então, começa a ser mais conhecida aqui no país. Na década de 80, mais ou menos, a gente tem a professora Fátima Bortoletti, tá? Que começa também a estudar mais essa área, inclusive propõe um nome para ela, chamado Psicologia Obstétrica, tá? Então, ela passa, inclusive, aí a chamar essa área por esse nome, e começa a divulgar aí entre psicólogos. Então, nós temos aí também, na década de 80, com Fátima Bortoletti, a divulgação dessa área. Nem Maria Tereza Maldonado e nem Fátima Bortoletti chamavam essa área de psicologia perinatal, tá bom? Importante saber, porque às vezes as pessoas acham que a psicologia perinatal sempre existiu, que essa, né, é um nome que foi usado por todo mundo, e não é verdade. Ela é tão recente, mas é tão recente que só por volta do ano de 2007, tá? Só por volta do ano de 2007 é que as pessoas começaram a utilizar mais o nome psicologia perinatal. Até então, eram vários nomes dados para essa área. Tinha gente chamando de psicologia da maternidade, gente chamando de psicologia obstétrica, gente chamando de psicologia da gravidez, parto e puerpério, gente chamando de psicologia do ciclo gravídico puerperal, tá? Então, eram vários os nomes dados aí. E não que hoje eles não sejam mais, tá? Eles continuam sendo um nome aí muito utilizado, são nomes ainda muito utilizados para congressos, para eventos, para publicações, tá? Então não há nada de errado alguém falar que é um psicólogo da maternidade, que é um psicólogo obstétrico, que é um psicólogo do ciclo gravídico puerperal. Não há nada de errado com isso. Porque a gente não teve ninguém ainda que bateu uma tela na mesa e falou, não, o nome correto é esse. Mesmo porque nem o nome psicologia perinatal é correto, tá? A gente até hoje não tem um nome correto para isso, nem psicologia perinatal é correto. Acontece que o psicologia perinatal, ele se alastrou, ele foi um nome que pegou, se popularizou entre os psicólogos que vão estudar aí, né, gestação, parto, pós-parto, maternidade. Mas por que não é certo? Porque perinatal significa ao entorno do nascimento, gravidez, parto e pós-parto.
Mas o psicólogo perinatal, ele não trabalha só com gravidez, parto e pós-parto. Como eu já falei em outras lives aí para vocês na semana passada, nós trabalhamos com algo muito mais amplo do que isso. Planejamento familiar, tentantes, luto, desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais. Então, assim, vai para muito além, né, do que gestação, parto e pós-parto, tá? Quem sabe ainda sofra mais alterações ainda no nome, mas já tem aí mais de 10 anos, né, que as pessoas começaram a utilizar esse termo e ele ficou, e inclusive outros países passaram a utilizar esse termo também. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que, assim, é uma área muito recente, muito nova, com publicação recente e com raros cursos no país, tá? Então, assim, vocês sabem que é difícil a gente aprender sobre psicologia perinatal como uma disciplina na graduação. Eu não sei quantas pessoas que estão assistindo aqui que conseguiram ter uma disciplina, né? Psicologia perinatal, psicologia da maternidade, coisa assim, na universidade. Eu não vou dizer que isso não existe porque é mentira, né? Mas é muito raro, gente, é muito raro. Eu sou professora universitária, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. E eu trabalho com essa área desde sempre, desde 2002 eu trabalho com essa área, desde sempre. É a minha paixão falar sobre isso. Ou seja, quando eu estou dando aula, eu falo sobre isso. Mas eu falo sobre isso em qualquer aula? Claro que não. Como que eu vou estar dando aula de psicologia organizacional e começo a falar de perinatal? Não tem sentido, não tem ligação, tá? Então, assim, eu falo sempre quando há oportunidades para falar, tá? Sempre que a disciplina ou o tema da disciplina permita. E assim como eu, existem outros doutores, outros mestres, né? Outros professores que também têm esse tipo de conhecimento, tá? E eles também fazem dessa forma, quando eles podem, quando eles têm o mínimo de abertura possível, quando eles têm paixão por esse assunto, eles falam sobre isso, né? Em psicologia do desenvolvimento, como a Jéssica aqui está falando, eles dão uma pincelada, mas é uma pincelada entre aspas, Jéssica. Só vai dar uma pincelada se o psicólogo, professor, conhece a psicologia perinatal, senão ele não vai dar uma pincelada, tá bom? Isso precisa ficar bem claro, porque as pessoas ficam muito revoltadas, né? Olha, os professores não ensinam isso. Gente, calma, baixa a bola, não é culpa dos professores, eles não têm culpa nenhuma, absolutamente nenhuma. A universidade não tem culpa nenhuma, absolutamente zero de culpa. Por quê? É uma área nova, as pessoas ainda não conhecem. Ainda a gente está começando a publicar a respeito desse assunto. Ainda os primeiros psicólogos perinatais estão surgindo no país ainda, desde a década de 70, Rafaela? Sim, desde a década de 70. Na década de 70 não tinha curso para formar psicólogo nessa área. Na década de 80 não tinha curso para formar psicólogo nessa área, tá certo, gente? Os cursos, eles começaram a aparecer de uma forma um pouquinho mais visível a partir do ano de 2007 e ficou um pouco mais visível a partir do ano de 2018, que a gente começou a ter um pouquinho mais de cursos aí nessa área. Então, quer dizer, um professor, ele não tem bola de cristal, tá? Então, às vezes, as pessoas são muito injustas e ingratas com o professor, achando que ele tem bola de cristal. Não tem como ele ter essa bola de cristal. Então, se o professor, de alguma forma, ele teve contato com a informação que que existe essa área do conhecimento, então aí ele ensina, né? Claro que quando ele se sente confortável também. Então, não é todo professor de psicologia do desenvolvimento que vai dar uma base de psicologia perinatal para os seus alunos. Apesar de sim, como a gente estuda, né, a gestação, o parto e o pós-parto, isso faz parte das grades de desenvolvimento, tanto é que a minha cadeira sempre foi essa, né? Todas as universidades que eu dei aula, sempre pegava aulas de psicologia do desenvolvimento. E aí era a minha grande oportunidade, né, de poder falar sobre a psicologia perinatal para os meus alunos, principalmente nessas aulas de psicologia do desenvolvimento humano. Mas é claro que eu conhecia outros professores que não tinham
capacidade nenhuma de dar a mesma aula que a minha, porque eles nem sabiam da psicologia perinatal, até sabiam porque eu falo isso para todo lado. Então eles até sabiam disso, mas eles nem fazem nem ideia do que é isso, tá? Então não culpabilizem as universidades, não culpabilizem os professores, tá? Ninguém tem culpa de que é uma área nova, de que é uma área recente, que os primeiros profissionais estão surgindo agora, tá? Então, quando a gente fica revoltado, dizendo nunca vi isso na faculdade, sabe? Não é para ficar revoltado, não é, porque é um assunto novo. É que talvez vocês estão me seguindo aí no Telegram, aqui no Instagram, Facebook, YouTube e outros canais, né? E todos os dias vocês estão ouvindo falar sobre isso, vocês já estão familiarizados sobre isso, né? E aí dá a impressão que o mundo inteiro sabe, mas o mundo não sabe, né? Então é um conhecimento muito escasso, tá bom? Então é importante eu falar isso para vocês, que o conhecimento é escasso. Nós temos ainda poucos professores fazendo cursos de psicologia perinatal. Por exemplo, eu tenho um curso de formação de psicólogos perinatais e da parentalidade. Eu tenho centenas de alunos nesse curso, tá? E entre esses alunos, eu tenho vários que são mestres, vários que são doutores, alguns que são pós-doutores e, no caso, são professores universitários. Inclusive, eu tenho professor universitário fazendo esse curso, né? Que são coordenadores de curso de psicologia, justamente para acrescentar na grade essa disciplina. Então, calma, gente, calma que eles estão chegando agora, né? Calma que eles fizeram a inscrição deles nesse curso ano passado, e é um curso de 24 meses, tá? Eles têm ainda alguns meses para concluir o curso, para se sentirem aptos, né, a ministrar essa aula lá na faculdade. Então, calma que já tá chegando, tá? Então, eu tenho, sim, vários professores universitários matriculados no meu curso, já aprendendo para poder ensinar, tá? Professores de psicologia do desenvolvimento e coordenadores de curso de psicologia. Então, daqui 5 anos, essa realidade vai ser outra, tá? A gente não teve essa oportunidade, mas os próximos estudantes, eles terão essa oportunidade, tá? Porque agora nós estamos formando os primeiros acadêmicos, tá? Com conhecimento nessa área. Então, com conhecimento próprio para poder falar, para poder ensinar, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Eu, enquanto professora universitária, como eu tinha já todo esse conhecimento, em todas as universidades que eu dei aula, eu sempre tentava abrir um estágio, e aí eu colocava os meus estagiários para atuarem nas unidades básicas de saúde, atendendo gestantes, mulheres no pós-parto. Eu sempre deixei muito bem claro que eu gosto dessa área, que eu publico nessa área, que eu pesquiso essa área. Então, aqueles alunos mais interessados em ciência, ou porque tinham que fazer TCC mesmo, vinham até mim e pediam, tá? Então, eles tiveram a sorte de ter eu como professora para poder conhecer essa área. Assim como são raros em outras partes do mundo, do Brasil, desculpa, assim como são raros outros professores com esse mesmo conhecimento que eu, com mestrado, com doutorado, que dá aula numa universidade, mas que tenha esse conhecimento de perinatal, né? Eles também estavam fazendo o papel deles, cada um aí na sua cidade, tá? Mas raríssimos, ok? Então, esse é um ponto que eu preciso deixar claro aqui para vocês do porquê que a gente não tem essas aulas na graduação, porque esses professores estão se formando agora, tá bom? Eles estão se formando agora, daqui 5 anos mais ou menos a gente vai ter, ok? Os primeiros cursos para formar outros psicólogos nessa área, né? Então, a gente teve alguns poucos cursos que a professora Fátima Bortoletti ministrou no final da década de 80, já começo de 90. Então, ela começou, né, a oferecer alguns cursos aí para formar alguns psicólogos nessa área, que chamava psicologia obstétrica, tá bom? Então, eram os nomes que eram dados aí no começo. Depois, a gente começou por volta do ano de 2006, mais ou menos, a surgir um pouquinho mais de cursos nessa área, mas ainda assim, eles não se chamavam psicologia perinatal. Eu peguei até os meus certificados mais antigos aqui para mostrar para vocês como que era o nome que se dava, né,
para os eventos, para os cursos nessa área, há pouco tempo atrás, porque, gente, olha a minha cara, eu não sou velha, né? Tá? Então, assim, ó, ano de 2005, ó, tem um certificado aqui, ó, de um evento que eu participei, tá? E tá dizendo aqui, ó, curso de interdisciplinaridade e práticas psicológicas em ginecologia e obstetrícia. Não tá dizendo aqui curso de psicologia perinatal, tá? E isso aqui foi um curso de um dia, tá? Não tá marcada a carga horária aqui, infelizmente, tá sem carga horária aqui. Mas foi um curso de um dia, tá? E que recebia esse nome, tá bom? Mostrando aqui para vocês. Vou pegar outro, ó. Outro curso antigo que eu fiz. Curso de conclusão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó, ele aconteceu no ano de 2006, tá? No ano de 2006, ele chamava Conclusão no Curso Intensivo de Férias, a Prática da Psicologia em Obstetrícia. Foi um período que eu fiquei uma semana inteira dentro de um hospital maternidade, né? Aprendendo um pouco mais sobre a prática do psicólogo em obstetrícia, isso no ano de 2006. Ninguém falava em psicologia perinatal, gente. Tô mostrando aqui para vocês, tá? O meu certificado aqui é de 20 horas, tá bom? Desse curso que eu fiquei lá enfiada dentro do hospital por uma semana. Aí, ó, tem um outro curso aqui, ó. Esse aqui, ó. Oferecido pelo Gama, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa. Foi em 2007, tá? Novembro de 2007. Olha o nome do curso. Curso de Psicologia do Ciclo Gravídico Puerperal, ministrado por essa instituição, tá? Foi um curso de carga horária, também não tem a carga horária aqui, também não aparece a carga horária. Mas eu lembro que foi um final de semana, foi um sábado e um domingo, tá bom? E em 2008, tá? Aí tem aqui um curso ainda da Fátima Bortoletti, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu guardei bonitinho isso aqui, ó, durante anos. Eu não joguei fora, não, tá? Então, a Fátima Bortoletti, ela oferecia um curso de psicologia na prática obstétrica. É um curso de 52 horas, tá? Um curso de 52 horas. Psicologia na prática obstétrica no ano de 2008, tá? E, por fim, no ano de 2008, eu tenho esse certificado aqui como formação em psicologia perinatal, 64 horas, tá? Então, eu fiz um curso de 64 horas, que na realidade durou um ano inteirinho. Eu tinha que ficar viajando uma vez por mês para passar o sábado e o domingo inteirinho lá, fazendo esse curso de formação em psicologia perinatal. É o primeiro, tá? Que surge, então, com esse nome, inclusive no Brasil, que foi, então, no ano de 2008. Certo? E aí, como eu já conhecia essa área, como eu já estava interessada, como vocês podem ver, ela nem se chamava psicologia perinatal, né? Então, como eu já estava muito envolvida com essa área, já estava indo a congressos de encontros do desenvolvimento do bebê, encontros sobre amamentação, já estava produzindo, já estava publicando. Em 2008, vocês podem ir lá no meu currículo lá, vocês vão ver que eu já tenho artigos publicados nessa área aí de psicologia perinatal, né? Com outro nome, né? Eu fiz pesquisa de práticas educativas parentais nessa época, com mães de bebês, tá? Então, só para vocês terem noção de como é novo. Aí, no ano de 2009, eu vou fazer o meu mestrado. E aí, é claro que eu já ia fazer nessa área, tá? E aí, então, eu começo a dar aulas dessa forma. Só que isso é algo que vocês não vão encontrar por aí, não, gente. Os professores que foram fazendo mestrado e doutorado, eles foram fazendo em outras áreas e depois que foram conhecendo esse termo, psicologia perinatal, que como vocês viram aqui, ele começa a partir do ano de 2008 a formar aí os seus primeiros psicólogos no Brasil. Portanto, eu acho que já ficou claro por que a gente não tem psicólogo, né? A disciplina de psicologia perinatal nas grades, né? Das universidades, tá? A gente só vai encontrar quando realmente o professor ele conhece um pouco mais sobre essa área, por algum motivo ele estudou e pesquisou isso, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os cursos de pós-graduação nessa área.
Para que a gente possa ter cursos de pós-graduação nessa área, é importante que a gente possa ter professores acadêmicos com mestrado e doutorado que saibam sobre esse assunto, que conheçam esse assunto, que dominem esse assunto. E como vocês acabaram de ver, ainda são poucos, né? Até porque ainda é muito desconhecida, as pessoas ainda não conhecem essa área. Então, parte daí. A dificuldade de eu montar um curso de especialização com professores capacitados, qualificados para isso. Já que um curso de especialização, ele tem vários professores, né? Cada um vai ministrar uma disciplina. E como eu vou encontrar, né? A não ser que for numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde a gente tem vários profissionais ali, né? Fica muito mais fácil de você encontrar. Mas se a gente pega partes ou regiões do país, como a gente vai encontrar na região, né? Um psicólogo perinatal para falar daquilo, um outro para falar daquilo outro, um outro para falar daquilo outro, com mestrado, doutorado e outras coisas, tá? Fora do Brasil também, é a mesma coisa, é a mesma realidade, tá? Então, gente, é por isso que a gente não consegue encontrar com tanta facilidade assim esses cursos de graduação com essa disciplina, assim como cursos de pós-graduação com essa disciplina. Porque se você vai oferecer esse tipo de curso, você precisa oferecer qualidade do corpo docente, né? E aí a gente tem, às vezes, que chamar pessoas que não são, de fato, conhecedores da área, mas que porque trabalha num hospital, na área de maternidade, porque trabalha com uma coisa ou outra, porque é psicólogo e doula, sei lá, qualquer coisa assim, tem alguma coisa semelhante com o tema e acaba convidando para dar uma aula. E assim vai formando, né, turmas, tá? E o que é muito novo no nosso país, então, tá? Então, espero que isso também tenha ficado claro para vocês, tá? Seguindo aqui esse raciocínio comigo. E o que são cursos de pós-graduação? Pós-graduação é tudo aquilo que a gente faz quando a gente termina a graduação, tá? Então, precisa concluir a graduação para fazer o curso. Fazer um curso de culinária, eu preciso ter um curso de graduação? Não, não precisa. Esse é um tipo de curso. Você pode fazer até se você nunca ingressar na faculdade, tá bom? Né? Então, alguns cursos a gente só vai poder fazer depois que conclui a faculdade. No caso, esse curso de formação em psicologia perinatal que eu fiz lá em 2008, tá? Eu estava já no meu último ano de faculdade, mas eu recebi o certificado no meu último ano de faculdade. Eu ainda não era psicóloga, mas faltava pouco tempo para eu me formar, tá? Naquela época era um pouco mais permitido isso e tal, tá? Não tinha tantas restrições, outros profissionais podiam fazer o curso de psicologia perinatal, não precisava ser só o psicólogo, tá? Porque estava ainda no começo, tá bom? E aí, então, curso de pós-graduação é aquele que a gente faz quando acaba a graduação. Quais são os tipos de pós-graduação que existem no nosso país, né? A gente tem cursos de aperfeiçoamento, temos cursos de especialização, MBA, residência, mestrado, doutorado e pós-doutorado, tá? Eles vão ser separados em estrito sensu e lato sensu. Lato sensu prepara o profissional para o mercado de trabalho. Lato sensu, ele prepara o profissional para o mercado de trabalho. Estrito sensu prepara o profissional para a academia, tá? Então, quem vai fazer aperfeiçoamento, especialização, MBA ou residência, está se preparando para o mercado de trabalho. Quem vai fazer mestrado e doutorado, né, e pós-doutorado, está se preparando para ser um professor universitário, tá certo? Está se preparando para a academia, para a pesquisa, para ser pesquisador, para produzir conhecimento, tá? Então, nós temos esses dois tipos de pós-graduação, ok? Então, vamos lá. Quem pode oferecer cursos, né, de pós-graduação, de especialização, MBA, residência, mestrado, doutorado? Instituições de ensino superior, tá? Instituição de ensino superior, elas podem oferecer cursos de especialização, mestrado, doutorado.
Acontece que algumas pessoas me mandam mensagem perguntando: Rafaela, o seu curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade é reconhecido pelo MEC? O MEC só reconhece cursos de pós-graduação que são vinculados à instituição de ensino superior. Eles não reconhecem o curso, eles reconhecem a faculdade, a universidade, tá? Eu sei disso, gente, porque eu sou professora universitária há muitos e muitos anos. Eu já abri cursos, já coordenei curso de pós-graduação. E digo para vocês, o MEC nunca avaliou um curso meu para dizer se aquele curso é permitido ou não, se está liberado ou não. Eles avaliam a universidade, eles veem se a universidade pode ou não oferecer o curso. Então, eu decidi o nome que eu queria da minha cabeça. Se eu quisesse fazer um curso de pós-graduação em psicologia da maternidade, eu podia. Da perinatal, eu podia. Da saúde mental materna, eu podia. O nome que eu quisesse dar. Percebe? Tá? Por isso que a gente tem muitos cursos de especialização aí, com os mais variados nomes. Porque não é um nome, não é uma categoria, não é isso que o MEC avalia. O MEC, ele vai ver se a faculdade, se a universidade, ela tem biblioteca o suficiente, se ela tem professores qualificados para aquilo, é isso que ele vai ver. E aí, quantos cursos a universidade abrir de pós-graduação, aí é coisa deles, tá bem? Tá bom? Então, o MEC, ele vai avaliar a instituição. Ele vai avaliar desde escolas, né, de ensino fundamental, ensino médio, até escolas de ensino superior, tá? E superior, vocês vão entender, então, graduação e pós-graduação, tá bom? Espero ter deixado claro isso aí para vocês também, tá? Então, o que eu ofereço para vocês não é um curso de especialização. Por que não é um curso de especialização? Porque o Mater Online não é uma instituição de ensino superior. A gente não dá aula de graduação, a gente não forma psicólogos, a gente não forma enfermeiros, a gente não forma médicos, a gente não forma engenheiros. Não somos uma instituição de ensino superior. Logo, nosso curso se enquadra como pós-graduação de aperfeiçoamento. Então, é uma pós-graduação, porque a pessoa só pode fazer quando ela termina a graduação, ou no mínimo esteja cursando o último ano, já sabendo que ela só vai receber o certificado depois que ela também mostrar o certificado que agora ela é psicóloga, tá bom? Então, é uma pós-graduação de aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoamento, ele não tem essa mesma regra de pertencer a uma instituição de ensino superior, tá? Então, como eu não sou uma faculdade, né? Como eu sou um instituto de pesquisa, um instituto de ensino, então o meu se enquadra em aperfeiçoamento. É uma pós-graduação, Rafaela? É uma pós-graduação. Sim, só que não é de especialização e sim de aperfeiçoamento. Qual é a diferença, né? A diferença é a seguinte: um curso de aperfeiçoamento, ele não pode ter menos do que 180 horas. E uma pós-graduação não pode ter menos que 360 horas. O meu curso, ele tem 250 horas, então ele tem mais, né, do que 180 horas, que é o mínimo, tá? Exigido para um curso de aperfeiçoamento. Então, o nosso é de 250 horas, tá? E o corpo docente de um curso de aperfeiçoamento não tem cobranças, né, de número de professores de mestrado ou doutorado para dar aula nele, tá? Já um curso de especialização, eles exigem que tenha no mínimo 30% do corpo docente de professores com mestrado ou doutorado. Então, um curso de especialização, no mínimo 30% dos professores tem que ter mestrado e doutorado. No de aperfeiçoamento não existe essa regra, mas
o meu curso eu precisava fazer com que ele fosse até melhor do que os de especialização. E por isso 100% do meu corpo docente tem no mínimo mestrado, tá? É composto de mestres e doutores. Então, apesar de um curso de aperfeiçoamento não ter regra nenhuma para que ele tenha um número X, tá? De mestres e doutores, aqui a exigência é essa. O professor ele tem que ter no mínimo mestrado para poder dar aula para vocês. Essa é a única diferença, tá, gente? Por quê? Antigamente, há vou dizer aí, há uns 7 anos atrás, tá? Não faz tanto tempo assim, mais ou menos uns 7 anos atrás, algumas universidades pegavam para dar aula professores com especialização. Por quê? Era obrigado que a pessoa, ao fazer uma especialização, fizesse um TCC. Era obrigatório. Então, quando alguém faz uma pesquisa, essa pessoa ela fica apta, né, a fazer outras pesquisas. Então, aí ela tem o que é exigido de professor, né? Porque o professor ele não pode só ministrar aula, ele tem que estar envolvido em pesquisa e extensão. Só que de uns 7 anos para cá, não existe mais essa necessidade dos cursos de especializações pedirem o TCC dos seus alunos. Dessa forma, as universidades passaram a contratar muito mais professores com mestrado e doutorado, tá? Ao invés de professores com especialização. Porque agora, como as especializações não estão mais cobrando o TCC, né, dos seus alunos, então muitos deles acabam tendo falhas aí na produção de conhecimento, tá bom? Então, esse é um outro detalhe importante da gente saber. Então, aperfeiçoamento e especialização, praticamente a única diferença é na carga horária. Um mínimo é de 180 horas e o outro é de no mínimo 360 horas. Porque na hora do currículo, né, ser realmente apresentado aí, o peso é praticamente o mesmo, tá? Vamos supor que você tem que olhar no seu edital, você vai prestar um concurso. Então, se você vai prestar um concurso, tem gente que fala assim, Rafaela, o seu certificado vale para concurso? Aí eu tenho que responder, olha no edital. Se o edital falar que pós-graduação você vai ganhar um ponto X, então ele vale. E aí você tem que verificar quantos de ponto eles vão atribuir, por exemplo, para aperfeiçoamento e especialização, que cai no mesmo, né, no mesmo patamar, e mestrado e doutorado, que geralmente eles dão um peso maior, tá bom? Então, ele só vai servir hoje para isso, tá? Para concurso público e vai depender do edital, não é de regra do país ou se matéria online é reconhecido ou não, não é isso, é o edital que vai dizer que tipo de certificados eles vão aceitar, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia, né, ele regulamenta 13 tipos de especializações, tá? Ele não obriga que ninguém faça, ninguém é obrigado a fazer especializações, tá? Mas ele regulamenta 13 grandes áreas, 13 grandes campos que o psicólogo pode atuar, tá? Então, o psicólogo que escolhe se vai ou não fazer, tá? Então, não é obrigado. Ninguém que vai atender na clínica precisa ter especialização em psicologia clínica, tá bom? Mas é de extrema importância que a gente tenha conhecimento. Como que eu vou me propor a ser um psicólogo hospitalar se eu não conheço como é que funciona o hospital? Como que eu vou me propor a ser um psicólogo organizacional se eu não sei como funciona uma organização, né? Então, assim, é importante que a gente vá, né, estudando, conhecendo, para que a gente possa trabalhar no lugar certo, oferecendo o melhor serviço. Em vez de ser psicólogo amador, a gente precisa ser psicólogo profissional, né, que foi tema de outra live que a gente discutiu na semana passada, tá? Então, é importante a gente fazer essa ligação aí, né, a respeito da importância disso. Então, para que serve uma especialização, gente? Isso aqui eu já acabei de falar, né? Que é para concurso público, né? Acaba valendo muito mais mestrado e doutorado hoje em dia do que a própria especialização. Mas o Conselho Federal de Psicologia, né? Ele regulamenta 12 especialidades, tá? Vou até ler elas aqui para vocês rapidinho.
porque esses dias eu falei de algumas e esqueci de todas. Ó, ele regulamenta escolar, organizacional, trânsito, jurídica, esporte, clínica, hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, neuropsicologia, psicologia em saúde e avaliação psicológica, tá? São essas as especialidades que ele regulamenta. Como vocês estão percebendo aqui, psicologia perinatal não é uma área de especialização do psicólogo regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. E por que que não é regulamentada? Porque ela não é um campo que o psicólogo perinatal pode atuar, porque a psicologia perinatal vai ser inserida em qualquer uma dessas áreas aqui, tá? Então, o psicólogo perinatal ele pode trabalhar no jurídico, no esporte, na clínica, no escolar, no hospitalar, na psicomotricidade, na social, tá bom? Então, ela não é separada, ela está contida dentro de cada um desses. Por isso que a gente também não encontra especialização em psicologia perinatal. E quando a gente encontra, ela equivale, né? Pode se equiparar normalmente a um curso de aperfeiçoamento, a um curso de extensão nessa área, tá bom? Porque as pessoas às vezes acham assim, mas como que dá o título de psicólogo perinatal? Como que recebe o título de psicólogo perinatal? Se você fizer uma especialização ou fizer um aperfeiçoamento, para a gente vai ser a mesma coisa. Percebe? Porque se você fizer a especialização, também não te dá o título de psicólogo perinatal se você pensar dessa forma, porque o Conselho Federal de Psicologia só regulamenta como especialidade do psicólogo essas 13 que eu acabei de ler para vocês. Percebe? Então, você fazer um curso de especialização significa que você vai ter um conhecimento específico próprio para você entrar no mercado de trabalho sobre essa área. Se você fizer um curso de extensão, vai valer da mesma forma. Se você fizer um curso de aperfeiçoamento, vai valer da mesma forma. Espero que vocês estejam conseguindo entender aí, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu só posso ser psicólogo perinatal se eu tiver um curso de especialização. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade, tá? Você vai ter um conhecimento específico sobre esse assunto, tá? É um conhecimento específico. Tá? E que, sim, você vai poder dizer, sou psicólogo perinatal, fazendo aperfeiçoamento, especialização, extensão, o que for, você vai poder dizer, sou psicólogo perinatal, você tem esse título desde que você tenha o certificado para comprovar que você estudou sobre essa área, tá bom? Mas para o Conselho Federal de Psicologia, essa área não é uma área de especialização. Percebe? Então, o título ele vem por conta disso, mas se você achar que, olha, como que um curso de tal dá, você nunca vai ter o título desse jeito, tá? Porque não existe isso. Assim como você nunca vai ter o título, então, de psicólogo behaviorista, nunca vai ter o título de psicólogo psicanalista, nunca vai ter o título de psicólogo cognitivo comportamental, porque nenhuma dessas especializações aparece ali naquela relação de especializações regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia. E ainda assim a gente pode falar, sou psicólogo cognitivo comportamental, sou psicólogo psicanalista, sou psicólogo gestalt. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Tá? Então a gente tem essa permissão, a gente tem essa autorização para fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui que mais. Portanto, tá? Quem tiver aí com dúvida, se escolhe fazer... outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Às vezes as pessoas me perguntam se tem mestrado e doutorado em psicologia perinatal. Eles falam assim, viu, onde você fez o seu mestrado e doutorado em psicologia perinatal? Não existe mestrado e doutorado em psicologia perinatal. Isso não existe, por enquanto, né? Vai que daqui a alguns anos acabe existindo. Quem quer fazer pesquisas nessa área tem que buscar mestrados e doutorados que tenham semelhança com o tema. Por exemplo, o meu mestrado foi em psicologia do desenvolvimento. Psicologia do desenvolvimento estuda gravidez, parto e pós-parto. Eles não dão o nome de psicologia perinatal, tá certo? Mas é uma área que é desse profissional. O psicólogo que trabalha com desenvolvimento humano, ele tem que conhecer o desenvolvimento da fecundação à morte. Só que eu me especializei, me foquei as minhas pesquisas, tá? Nessa parte inicial, gestação, parto e pós-parto, tá bom?
E o meu doutorado eu fiz em saúde coletiva, tá? Porque aí eu fui pesquisar como que é a saúde mental de gestantes e mulheres no pós-parto do SUS e o desenvolvimento dos seus bebês quando elas usam o serviço coletivo, o serviço público de saúde, tá? Então, perceba, não existe um mestrado, um doutorado de psicologia perinatal. Existem mestrados e doutorados que vão ter semelhança com esse tema e que você pode desenvolver pesquisas sobre isso, tá? Então, você vai fazer um mestrado em psicologia clínica? Você pode, por exemplo, de repente falar assim, eu quero estudar psicologia clínica, né, na parte perinatal, com gestantes ou com mulheres no pós-parto, quero fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, sei lá, você pode, né? Vou fazer meu mestrado em psicologia hospitalar, você pode escolher também focar nessa área. Psicologia escolar, você pode também focar nessa área. Organizacional, você pode focar nessa área e por aí vai, tá? O meu particular foi em psicologia do desenvolvimento, mestrado, e o doutorado em saúde coletiva, tá? E o meu pós-doc eu voltei para psicologia do desenvolvimento humano, tá? Então, só para vocês terem aí essa noção. Então, eu espero que com a live de hoje tenha ficado claro o porquê nós ainda não temos, né, essa disciplina nas faculdades. Tenham paciência que ou os próximos psicólogos que estão vindo aí estudando vão ter. O Mater Online tem formado vários psicólogos com mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores universitários, coordenadores de grupo de psicologia, justamente porque eles estão interessados nessa área para começar a inserir essa disciplina na grade, tá? Então, a gente já está começando a formar esses profissionais. Então, logo, logo a gente terá. E quem sabe futuramente a gente tenha também um mestrado, um doutorado aí nessa área. É coisa de ir a passos lentos, devagar. É uma psicologia que está em construção. A psicologia ela não está pronta e acabada, tá? Ela está em construção, ok? E então espero aí que tenha sido útil para vocês, né, essa aula de hoje, que tenha feito vocês conseguirem entender um pouco mais a respeito, né, do porquê que ninguém fala sobre esse tema na graduação, na pós-graduação. Espero que vocês tenham entendido também como é que funciona a pós-graduação nesse sentido, curso de aperfeiçoamento, curso de especialização, de mestrado e doutorado, ok? Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou convidar vocês para participar da live das 8 horas da noite, tá? A gente vai falar, deixa eu pegar aqui o tema das 8 da noite, vai ser sobre como o psicólogo perinatal pode estimular a vinculação mãe-bebê em contexto de depressão, tá? Às 8 da noite não, às 19 horas, falei errado, tá? Então, às 19 horas, às 7 horas da noite, às 19 horas, nós vamos falar sobre isso, então, tá? Esse é o tema da próxima live. Não estão ficando salvas essas lives, apesar que essa aqui eu vou deixar salva, mas a das 19 horas não ficará salva. Eu tenho disponibilizado só dentro do canal do Telegram para as pessoas que fizeram a inscrição na semana de psicologia perinatal, tá? Então, quem fez a inscrição na semana de psicologia perinatal e está comprometido com a psicologia perinatal, eles também estão dentro desse canal no Telegram da semana de psicologia perinatal. E lá sim eu tenho disponibilizado essas lives aqui, tá? E que ficam lá também só por 24 horas. Depois eu também tiro elas do ar. Então, se você ainda não fez a sua inscrição na semana de psicologia perinatal, acabou essa live agora, faz a sua inscrição. Se você tá no YouTube, se você tá no Facebook, estamos deixando para vocês aí o link. Clique em cima do link e faz a sua inscrição. Se você está no Instagram, a live está acabando agora, você vai no nosso perfil, clica no link que tem ali, vai abrir para você Semana de Psicologia Perinatal. Clica e faz a sua inscrição, tá? Não recebi o código do Telegram ainda, já solicitei muitas vezes. Olha, Mônica, vou estar digitando aqui para você, ó, para você e para quem mais quiser, né? https://www. Ai, meu Deus, que difícil aqui escrever isso. www.materonline. .com.br/6 semana/. Tá bom? Eu tô mandando aqui para você
o link e para quem mais, né, quiser aí fazer a inscrição, ó. www.materonline.com.br/6 semana. Oh, meu Deus, eu passei errado. Não é 6 semanas, é 6 Telegram, né? Você queria entrar no Telegram, é 6 Telegram, tá? Mas esse das 6 semanas vai te levar para a semana de psicologia perinatal. Você pode entrar em contato com a gente tem número de telefone também, ó. Vou deixar aqui o número de telefone, que a pessoa que atende, ela chama Tayane, tá? E ela fica responsável por atender vocês, tá? E aí ela pode passar maiores informações. Estou passando aqui o número do telefone. Pronto, publiquei aí também o número do nosso telefone, que vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Não tem certificado para a semana de psicologia perinatal, não. A semana de psicologia perinatal a gente tem mais são milhares de inscritos, tá? A última semana a gente teve mais de 10 mil inscritos, tá bom? Só para você ter noção. Essa a gente ainda tá em processo, mas a gente já tem mais de 5 mil inscritos. Então, isso significa que a gente não consegue enviar certificado e nem controlar quem está participando ou não está participando, né, desse evento, já que ele é gratuito. Mas para os nossos cursos pagos, todos eles, nós temos o controle de quem são nossos alunos e com isso a gente consegue emitir os certificados também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos essa live. Espero vocês, então, às 19 horas para nossa próxima conversa aí do dia. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.